Olá, eu sou o João Pedro e hoje nós vamos falar de API. Lembra que quando eu estava começando a programar, eu achava muito difícil entender o que é API. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo para pessoas que sentem o mesmo que eu, quando eu estava começando. Bom, API nada mais é do que uma interface de programa de aplicativos. Eu desde sempre ouço muito o exemplo do restaurante, e ele se encaixa bem, porém eu vou destrinchar ele um pouco mais para ficar mais claro. No exemplo do restaurante, nós temos basicamente três partes importantes, que estão vinculadas ao front-end, o back-end e a API. No caso do front-end, seria justamente as mesas, o local onde o usuário interage. E nesse caso, o nosso usuário seria basicamente os clientes, que sentam à mesa e pedem alguma refeição. Nós teríamos também o back-end, que é o que acontece por trás e que comunica diretamente com o banco de dados e basicamente ele é o que faz a comida, então é quem faz acontecer as coisas. E temos a API. A API é responsável por levar a comida que é feita pelo back-end, pela comunicação com o banco de dados, até o cliente. E aí existem diversos filtros que podem ser feitos. Pensando a nível de API de fato, e não só com esse exemplo, nós teremos o cliente que tentará comunicar diretamente com o server. E aqui eu estou falando de server, eu estou falando tanto do back-end quanto a comunicação com o banco de dados. E essa comunicação ela vai ser feita via API. Como que funciona? Vamos pensar em um site de notícias. Daqui a pouco eu vou mostrar o G1 para mostrar isso mais na prática. Quando a gente abre o G1, carregam várias notícias e principalmente várias imagens. Essas imagens são buscadas pelo servidor, tal como as notícias. Quando a gente abre o G1, basicamente nós, enquanto clientes, mandamos uma solicitação de request, ou seja, nós fazemos uma requisição ao servidor, do tipo, olha, eu preciso dessa imagem para eu ver de qual notícia se trata, ou então eu preciso dessa notícia em si para saber do que se trata. E aí o meu servidor, via API, por meio dessa API, vai fazer o retorno aqui para mim. Então ele vai vir e vai me retornar essa informação por meio do response. Então, por meio do será retornado a informação que eu estou solicitando ao meu servidor via API. Por que a API é tão importante? Porque é aqui que a gente vai filtrar alguns casos. Então, caso você não tenha acesso àquela informação, mas está solicitando ela, a API vai ser responsável por filtrar. E ela vai ter comunicação direta com o servidor via banco de dados, via back-end, pelo banco de dados. Então, ela vai comunicar pelo back-end com o banco de dados. Então, por isso que é muito importante a API ter esses cuidados. Bom, quando a gente está falando de requisições e principalmente de API, nós entramos no protocolo que é utilizado geralmente, e grande parte das vezes, que é o HTTP. O protocolo HTTP, basicamente, ele é um protocolo que permite a obtenção de dados. E aí, quando a gente está falando de obtenção de dados, se a gente for traduzir o HTTP, ele é basicamente um protocolo de transporte de hipertexto. Quando a gente está falando de hipertexto, a gente está falando de JSON, XML, a gente está falando de vários tipos. Só que o mais comum para a gente é o JSON. Para falar desse JSON, a gente tem que entender um pouco algumas coisas. Por exemplo, quando a gente está falando de HTTP, nós temos os verbos HTTP, que são os que provavelmente você já ouviu falar. Dentre eles, nós temos o GET, o POST, o PET, o PUT e o DELETE. São verbos que já dizem exatamente o que eles fazem. Então, se nesse exemplo que eu dei aqui, foi de um GET, ou seja, eu estou pedindo uma informação para o meu servidor. Então, basicamente, quando a gente está falando do GET, a gente pede uma informação. Então, aqui, nesse caso, a gente pede informação. E aí, esse servidor, via API, pode retornar para a gente essa informação. O POST é quando a gente tem um banco de dados, e aí, por esse banco de dados, a gente vai salvar uma informação, a gente vai enviar uma informação para o meu servidor guardar. Então aqui eu envio, enquanto usuário, uma informação para ser salva no meu banco de dados, na minha aplicação. Lembrando que aqui também, aquela verificação que eu mencionei acima, se faz muito importante. O PET, ele serve para edição.
Então, eu posso editar essas informações que eu acabei enviando. Vamos supor que eu estou criando um novo usuário em um site. E aí eu mandei meu nome lá. Só que assim que eu entrei na interface, eu quero mudar o meu nome. Eu vou ter a rota PET, disponibilizada pela API, que eu posso utilizar para edição de informações. E aí a gente tem o PUT também. O PUT, ele também vai ser para edição de informações. Só que a diferença do PET para o PUT é que o PET ele vai ser edição de informações únicas. Então, eu vou ter que trocar só o meu nome, por exemplo. Então, eu posso usar um PET. Vamos supor que eu quero trocar tudo, meu nome, meu usuário, minha senha. E aí, para isso, eu uso o PUT, ou seja, são edições completas. E o delete é você deletar uma informação. Beleza? Cara, nós temos isso. Isso aqui é muito importante pra gente e já já eu vou te mostrar com um exemplo no site do G1. Além disso, nós temos os retornos, os famosos retornos HTTP, que são basicamente as respostas que eles dão pra gente, né? E aí, quando a gente está falando dessas respostas, nós temos os mais famosos, né? Que é o 500, o 400, o 200 e basicamente esses são os mais famosos. A gente vai ter alguns outros, mas esses são os mais famosos de fato, os que a gente vai trabalhar aqui, beleza? Bom, quando a gente está falando desses protocolos e dessas respostas HTTP, nós temos alguns padrões. Então, por exemplo, eu tenho certeza que você já viu a mensagem 404 not found. Isso por quê? Porque quando a gente está falando do prefixo 400, ou seja, 401, 402, 403, ele já diz alguma coisa. E aí agora a gente vai explicar o que essas coisas dizem. O 500, por exemplo, ele é um erro interno, é um erro do servidor. Então, se eu fizer uma requisição só que deu um erro no servidor, ele me retorna erro 500. Se eu fizer uma requisição e der erro 400, ele é um erro do cliente. Então, no momento que eu fiz a requisição, aconteceu algum erro do meu lado do cliente que não chegou a minha solicitação até o servidor. E o erro 200, na verdade que não é erro, né? Na verdade é o sucesso, é a parte que deu certo, então o 200 é o sucesso. E aí nós temos derivações desses aqui. Por exemplo, nós vamos ter aqui o 404, o 405, o 402 e assim por diante. A mesma coisa para o 500, 502, 504, 505. E aí cada um ele tem um padrão. O 404, por exemplo, é o mais comum provavelmente, que é o de 100, o not found, né? Então é o not found, ou seja, não foi encontrado. O 402 é o não autorizado. Então, se eu tento acessar alguma informação que eu não tenho permissão, e aí a minha API vai me responder com um 402. Para a gente entender melhor e ver isso funcionando na prática, eu vou abrir aqui o site do G1. Assim que eu abro o site, já vem um monte de informações aqui. Eu estou com o meu inspecionar página, eu vou até fazer junto com vocês. Basta vir aqui, botão direito, inspecionar e network. Porque aqui a gente consegue acompanhar todo o fluxo de requisições feitas pelo site. Eu vou dar um F5, então vou atualizar a página. E assim que eu atualizar a página, olha só o que acontece. Eu vou vir em Network e aqui vão ter várias e várias requisições. Justamente porque perceba que no site do G1 há várias informações. Então, desde esse correios, essa imagem, essas imagens de notícias, isso tudo são requisições guardadas no servidor e que estão sendo recebidas via requisições por meio da API, certo? Então, se eu vier aqui em cima, por exemplo, eu consigo provavelmente encontrar essas imagens. Então, se eu vier aqui, eu acredito que seja essa, vamos ver. Cliquei nela, vou em Preview, não é essa, mas ela está por aqui, certamente. Vamos tentar encontrar outra. Aqui. Então, essa imagem eu acabei encontrando aqui. Ela é uma requisição. E se eu olhar com detalhes essa requisição, eu vou acabar percebendo que ela foi uma requisição GET, ou seja, eu solicitei essa informação, a informação dessa imagem, que teve o retorno com 200, ou seja, funcionou. E aí a gente tem algumas outras informações, mas é isso que importa pra gente. Eu trouxe isso basicamente pra gente entender como que funcionam essas requisições na prática. E agora, a gente vai criar a nossa própria
requisição. Na verdade, nós vamos criar uma API simples. Uma API que simplesmente vai solicitar para o meu servidor, e a gente vai criar um servidor bem simples, nesse momento sem banco de dados, para que a gente consiga ver algumas informações. Então, eu vou abrir aqui meu VS Code. Aqui no VS Code nós vamos criar uma API com Node, então eu preciso instalar o Node. Vou colocar aqui, veja que eu estou numa pasta vazia, eu só vou escrever npm install. Depois que eu rodar o npm install, ele vai baixar o package log JSON. E aqui, esse arquivo aqui, ele é o de configuração, justamente, que será responsável para mim, para eu criar minha aplicação Node, ok? Então, ele é meu aplicativo de configuração para criar o meu aplicativo Node. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um index.js para a gente criar a nossa aplicação Node. Só que para isso eu vou ter que usar uma bibliotecazinha, uma biblioteca que ajuda a gente nessa criação de servidor, que é ela se chama Express. Então vou npm install Express. Assim, no momento que eu instalar, vai aparecer o Node Modules, porque agora a gente vai ter um novo módulo Node, né, que é justamente dessa nossa aplicação, do Express. E aqui nós vamos criar, primeira coisa, nós vamos criar o nosso servidor chamando a instância Node, chamando a instância Express, na verdade. Então, nós vamos criar uma variável, uma const, que terá o nome de Express, e aqui nós vamos chamar esse Express com require, ou seja, a gente vai pedir para ter o Express dessa forma. Depois disso, nós vamos criar o nosso app. Aqui a gente já instanciou esse Express com o required do Express, agora a gente vai usar ele. Para isso, nós vamos criar o app, que vai ser igual a Express, dessa forma. Pronto, agora nós já temos via app as configurações básicas do nosso servidor, vindas do Express. Bom, agora vamos primeiro criar nossa primeira rota, que vai ser uma rota GET. Então a gente vai criar uma rota que a gente vai trazer uma informação para o nosso usuário. Então a gente vai fazer um app.get, abrir e fechei parênteses. Aqui eu coloco a rota. Então se, por exemplo, quando eu estou acessando um site, eu coloco o nome do site / alguma coisa. O que a gente vai definir agora é justamente esse / alguma coisa. E aí, para o nosso primeiro teste, nós vamos fazer um /hello, para a gente fazer o nosso primeiro hello world. Depois disso, eu vou passar aqui minhas aspas, vou colocar uma vírgula, abrir outro parêntese, e aqui eu vou ter que pensar. O que quando eu vou fazer uma requisição, eu preciso? Bom, eu preciso e espero, né? Eu solicito e espero. Eu falei para vocês que eu solicito um request, então eu solicito um request e um response. Então eu tenho que declarar esse request e response como argumentos para minha Arrow function que eu vou criar aqui. Então eu vou criar uma req de requisição e response, ou seja, res de response. Aqui eu vou fazer minha Arrow function e aqui dentro da minha Arrow function ficou fácil. Se eu fosse fazer uma requisição, ou seja, se eu fosse fazer um post, por exemplo, eu ia usar esse req. Só que como eu vou fazer uma resposta, eu só vou dar uma resposta para o meu usuário que tentar acessar essa rota, eu vou fazer um res de response.send e aqui eu vou colocar o meu hello world. Ok? Beleza. Então agora nós já temos nossa primeira rota criada, a rota de hello. Assim que eu acessar essa rota aqui, eu vou ver um hello world. Só que para isso, agora eu tenho que configurar o local e a porta que vai rodar o meu servidor, né? Meu servidor Express. Então para isso eu vou fazer um app.listen, passando a porta 3000, e aqui é porta de convenção, você pode escolher, passando uma Arrow function, na qual eu vou dar um console.log, vou colocar um servidor rodando, só para a gente ter um feedback. Então servidor rodando. Beleza. Então aqui a gente já está falando para o nosso aplicativo que é o Express, nosso app que é o Express, ouvir a porta 3000. Então a partir da porta 3000 nós vamos conseguir ter acesso. Show de bola. Para rodar isso, nós vamos simplesmente dar um node index.js. Lembrando que o node, que é o que a gente está usando, e o index.js é o nome do nosso arquivo. Então assim que eu rodar, já vai aparecer aqui, servidor rodando. Para eu ter acesso, vai ser da seguinte forma. Eu vou abrir meu navegador, vou colocar aqui local host 3000
que é a porta que eu estou ouvindo. Beleza. Então, assim eu estou acessado no meu servidor. Tem que fazer um corte aqui. Ele já está rodando. Então agora, para eu acessar, eu vou colocar um localhost 3000. Veja, reparem um detalhe. Se eu der um Enter, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu não estou criando nada na rota 3000 exatamente. Eu estou criando na rota 3000/hello. Então, eu vou vir aqui, vou colocar /hello. E assim que eu acessar, a informação que eu tenho aqui foi traga para cá. Beleza? Então, essa é a sua primeira API. Uma API de forma simples. E vamos fazer mais um teste antes. Eu vou criar um objeto aqui, const usuário. E aí, esse const usuário, ele vai ser um objeto, que vai ter user. Eu vou colocar o user sendo João. E vamos ter um password, que vai ser 123. Esse é um exemplo. Caso eu quisesse retornar, fazer uma nova rota de usuários, por exemplo, eu poderia vir aqui, fazer um app.get usuários, com o barra aqui no começo, né? Fazer a mesma coisa, rec.res, abrir o arrow function e res.send, passando justamente o meu usuário. Então, vou passar a minha variável usuário. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou enviando para a minha rota get essa informação de usuário, que é esse usuário que eu criei aqui. Então, se eu colocar aqui usuários, inicialmente não vai funcionar, porque a gente tem que parar o servidor e rodar ele de novo. Beleza? Rodamos. E assim que eu der um F5, atualizei a página, ele me retorna essa informação. E aí ficou fácil, né? Porque nós podemos ter uma rota que lista vários usuários. Então, ao invés disso aqui ser um objeto, ele vai ser uma lista de objetos. Então, eu vou fazer aqui, ó, um primeiro user, o segundo eu vou colocar user, vou colocar Pedro, que vai ter a senha password 3, 4, 5, e aqui a gente já tem 2 usuários. E aí, ao invés de listar um usuário, essa rota vai listar todos os usuários. Vou parar o servidor, vou rodar ele de novo, e agora ele vai me listar todos os meus usuários. Vamos supor que eu quisesse listar somente um usuário. Eu teria um ID, que seria aqui 1, por exemplo, do meu primeiro usuário, um ID 2 para o meu segundo usuário, e aqui eu consigo acessar qualquer usuário especificamente, um usuário específico. Então, se eu quiser acessar o João, que tem um ID 1, eu vou conseguir. O Pedro, que tem um ID 2, eu também vou conseguir. Bom, vamos lá. Para isso, inicialmente eu vou só trocar o nome dessa variável que eu tinha deixado como usuário, só que agora tem mais de um. Então, eu vou colocar usuários. E aqui, para continuar mostrando, eu vou trocar para usuários também. Lembrando que esse aqui seria o meu find by, o find all, né? Então, agora eu vou fazer a rota que eu consigo acessar um usuário especificamente. Então, eu vou fazer um app.get, vou abrir aqui usuários, barra, 2 pontos ID. Quando eu passo esses 2 pontos ID aqui, eu estou falando para a minha aplicação Node que eu vou receber esses parâmetros de forma dinâmica. Ou seja, eu vou receber esse parâmetro na URL de forma que eu vou usar este valor. Esse valor vai ser retornado para mim e ele vai ser dinâmico. Uma hora pode ser 1, pode ser 2, depende do usuário que eu quero acessar. Então, recebendo essa informação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir uma arrow function, lembra sempre rec e res, abrir o arrow function e abrir o chave. Aqui dentro eu vou criar uma variável que vai se chamar user, ou usuário. Um usuário único, que vai ser justamente o usuário que eu estou procurando com o ID. Então, ó, olha o que eu vou ter que fazer. Eu vou pegar a minha lista de usuários, então vou pegar usuários e vou usar um método find para a gente encontrar. Encontrar o quê? Um usuário que tenha o usuário ID igual, e a gente vai usar esse 3 igual para encontrar o absolutamente igual, o rec.params.id. O que é esse rec.params? Perceba que eu falei que esse ID é dinâmico. Se ele é dinâmico, ele se torna um parâmetro que eu posso passar
ele se torna um parâmetro que eu posso passar. Ele se torna um parâmetro que eu posso passar via URL. Então, quando eu digitar esse númerozinho, ele se torna um parâmetro que eu posso passar via URL. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, 1, eu vou querer ter acesso ao usuário do João. Tá vendo? Se eu acessar 2, eu quero ter acesso ao usuário de ID 2, que nesse caso aqui é o Pedro. Então, eu estou falando que eu vou pegar esses parâmetros que vêm da URL e vou usar. Qual? O ID. Então, o usuário do ID tem que ser igual ao ID que eu estou passando aqui no parâmetro. Só que eu tenho que forçar isso aqui a ser um número inteiro. Por quê? Porque aqui no ID eu defini como um número inteiro. Então, para forçar isso, eu vou só colocar isso aqui dentro de um parse int. E aí agora, tendo esse usuário, lembrando que esse usuário já está guardando justamente o usuário que eu filtrei pelo ID, eu vou retornar essa resposta. Res, para formatar da forma correta, eu vou usar o JSON, então res.json, e aqui eu passo o meu usuário. Bom, vou parar aqui e vou rodar de novo um node index.js. Está rodando, então agora, se eu tentar a rota usuários, vai aparecer todos. Se eu pegar o usuário 1, vai me mostrar somente o primeiro usuário. Da mesma forma que se eu tentar o usuário 2, vai me mostrar o segundo usuário. Beleza? Então, funcionou. Agora, nós podemos fazer vamos fazer o post também. Só que aqui vai ter um detalhe. Como a gente não está armazenando essas informações no banco de dados, eu posso até enviar, mas ela não vai aparecer aqui. Mas a gente vai criar de uma forma que dê o feedback para o nosso usuário de que de fato ela foi enviada. Então, para isso, ó, se aqui, para criar uma rota GET, a gente usava o app.get, para criar uma post, app.post. E aí a gente vai criar justamente a rota que a gente vai enviar essas informações, que nesse caso vai ser /usuários. Passando de novo rec e res e abrindo a nossa função. Como que a gente vai passar essa informação? Da seguinte forma: const usuário igual, abriu a chave, vamos passar o ID, e aí o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ver essa lista que nós temos aqui, a lista de usuários, vamos pegar o tamanho dessa lista, e aí, a partir do tamanho dessa lista nós vamos somar 1. Vamos entender o que está acontecendo e por que a gente faz isso. Se na minha lista eu tenho 2 usuários, quer dizer que o último ID usado é o ID 2. O próximo a ser usado é o 3. Ou seja, pega o tamanho da lista, que nesse caso é de 2, e soma 1. 3 é o próximo ID que eu vou usar para o meu próximo usuário que eu adicionar. Então, por isso que a gente está fazendo essa continha aqui. A gente pega essa lista de usuários, pega o tamanho dela e soma 1. Agora, nós vamos pegar o user, passando basicamente as informações que a gente está recebendo no body, que aqui é o corpo da aplicação, e vamos pegar o user. Além disso, nós vamos pegar aqui também o password, vamos pegar a requisição que a gente está colocando no body e passando password, dessa forma. Então, o body nada mais é do local que eu vou enviar as informações. Como eu falei para vocês, o protocolo HTTP é um envio de informações, um envio de hipertexto. Nesse caso, o hipertexto que a gente está usando é um JSON. E a gente envia esse JSON por meio do body da aplicação. Além disso, depois de ter feito isso, de ter pego essas informações que a gente vai receber via requisição. Veja que aqui a gente está usando a gente está enviando uma requisição, né? Então, aqui nós vamos pegar a nossa lista de usuários e dar um push nessa lista, usuários. E aí, para a gente ver que foi adicionado, de fato, o que a gente pode fazer é, basicamente, mostrar essa lista de usuários, essa nova lista de usuários. Então, nós vamos dar um JSON usuários, dessa forma. E aí, a gente vai conseguir ver e a gente vai retornar. Então, para a gente ver que realmente foi enviado, nós vamos dar um res.json retornando o usuário, que é justamente o que a gente criou. Então, agora a gente criou uma nova rota de post para a gente parar aqui no nosso servidor e rodar ele de novo.
Quando a gente está falando aqui de navegador, o navegador só consegue fazer get através da rota dessa forma aqui. Então, a gente vai ter que usar uma ferramenta nova, que é o que a gente chama de simulador dessas requisições. Nesse caso, eu vou usar aqui o Postman. Ele é uma ferramenta que a gente consegue simular essas requisições. Então, eu vou simular uma requisição post via o Postman. Eu vou pegar aqui justamente a nossa rota. Então, a gente vai pegar a rota /usuários. Então, vou vir aqui, vou até apagar aqui. Vou apagar aqui, copiei e vou voltar para o meu Postman, que é onde eu consigo simular esse tipo de requisição, já que o navegador não consegue fazer. Então, eu vou vir aqui em New Collection, vou criar um REST API Basic, você vai ver que vai criar um GET, POST, PUT e DELETE. Se eu rodar aqui, inclusive, o nosso URL, então eu vou colocar da seguinte forma, tem que colar copiado. Se eu rodar isso aqui, ele vai retornar para a gente os nossos usuários. Então, retornou todos os usuários. Se eu rodar o primeiro usuário, ele vai me retornar o usuário do João. Então, agora a gente vai criar um usuário. Lembrando que é a mesma rota, então, só mudei aqui, em vez de ser get, eu coloquei post. E aqui, eu vou ter que mandar via JSON justamente essas informações que a gente colocou aqui, que é o de usuário e senha. Então, abri a chave, vou colocar aqui user, vai ser João Pedro, assim, deixa eu colocar isso aqui entre aspas também, e aqui também entre aspas duplas, beleza? O João Pedro, que vai ter a senha, ou tá password, né? Então, password igual a 987, assim. Um detalhe importante que quase ia passando por mim e eu não me atentava, é que, perceba, aqui nós vamos enviar informações via JSON. Então, isso aqui nada mais é do que um JSON que a gente vai guardar na nossa lista. Como a gente vai receber essas informações de parâmetro pelo body como um JSON, nós temos que definir aqui em cima. Então, nós vamos ter o seguinte, vamos ter um app.use chamando o express e passando o JSON, falando para ele que nós vamos usar em requisições o tipo JSON. Então, agora, vamos parar nosso servidor aqui, uma limpada, rodar ele de novo, vou abrir o meu Postman, vocês podem ver que eu tinha dado um erro aqui, porque eu não tinha me atentado, mas beleza. Abri aqui o meu servidor, abri aqui o meu Postman e vou rodar a requisição. De que forma que eu vou rodar essa requisição? Perceba o seguinte, aqui nós temos um método post, com a URL que eu defini, e vou passar aqui no body um raw, ou seja, um arquivo, né? JSON, com as informações que eu preciso, que no caso é usuário e senha. Então, se eu mandar aqui, ele vai justamente retornar o próximo ID, que é o 3, criando o usuário. Então, isso mostra que de fato está funcionando a nossa criação. Por fim, vamos fazer o nosso delete. Você pode ver que quando eu criei aqui os básicos de API, já veio o delete, o update, o data para eu poder simular aqui. Então, para a gente criar o nosso delete, nós vamos fazer o seguinte. Perceba o seguinte, até então, nós conseguimos definir o verbo através do app. Então, a gente usa app e o nome do verbo. Aqui não vai ser diferente. Só que o que a gente vai ter que fazer é encontrar o que a gente vai excluir por meio do ID que a gente vai enviar pelo parâmetro. Então, vamos fazer o seguinte, app.delete, abri e fechei, vou passar a rota, que vai ser usuários, barra o ID que eu vou receber, passando sempre o rec res, e aqui nós vamos enviar. Primeiro, nós vamos encontrar o usuário que eu vou deletar. Então, vou fazer um const usuário, que vai ser usuários.find, passando usuário, tentando encontrar o usuário ID, que vai ser exatamente igual ao rec params, que eu vou receber de parâmetro, params.id, ou seja, eu vou pegar o parâmetro da minha URL que vem por meio de requisição. Lembrando que isso aqui é um número inteiro, então eu tenho que forçar ele a ser um int. Ok? Além disso, o que a gente vai fazer é o seguinte, como a gente está se tratando de uma lista aqui
nosso exemplo, usuários é uma lista, nós vamos ter que tirar da nossa lista o ID que eu passei. Opa, aqui está escrito errado, né? Usuários. Então, para encontrar esse ID e tirar ele da nossa lista, eu vou chamar a lista primeiro e vou dar um splice. Esse splice é justamente o que seria de fatiar, né? De cortar a nossa lista. Então, eu vou usar usuários.index of, porque perceba, eu vou passar o index do que eu vou passar aqui, né, do meu usuário. Eu vou encontrar o usuário por meio do ID e esse usuário vai ser justamente o index que eu vou precisar para eu excluir. Então aqui dentro eu vou passar o usuário e vou falar que eu vou excluir um registro desses encontrados. E depois vou retornar aqui JSON o meu usuário excluído, dessa forma. Vamos lá, vamos parar aqui, rodar de novo. Então aqui nós vamos fazer esse retorno, né, do usuário que foi excluído. Aqui nós temos que trocar para res, né? Vai ser uma resposta, não uma request. Vai ser um response, não um request. Então beleza, vamos parar aqui o servidor, rodar ele de novo e vir aqui no nosso Postman. Eu vou copiar esse URL aqui, copiei, voltei aqui no delete, passei ele, barra o que eu vou excluir, que vai ser 1. Assim que eu enviar, retornou aqui justamente o que foi excluído. Então, se se tratasse de um banco de dados, essa informação aqui não estaria mais presente porque eu acabei de excluir ela, certo? Bom, aqui eu falei para vocês dos 3 mais utilizados, né? Que é o get, o post e o delete. E de uma forma simples, fizemos um CRUD simples. Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que eu sigo fazendo e agora a gente pode fazer implementando um banco de dados. Então a gente vai implementar o banco de dados e vai fazer essas requisições e principalmente esse CRUD, porque aí a gente vai entender de fato como funciona na internet. Bom, eu espero que tenham gostado, que tenham entendido melhor do que se trata essas requisições e que esse vídeo tenha ajudado vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.